Testando. Som, teste. Alô, som, teste. Alô? Rafael, o teclado não está saindo. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Oi, som. Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Nós temos um canto aqui bem fácil que vocês já cantaram a semana passada. Vamos recordar? Já tem um coral suficiente para sair aqui um canto bem forte, bem bonito. Esse número 2, Aleluia, louvado. Vocês vão cantar com as crianças e adolescentes da catedral, tá? Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai
início da celebração em silêncio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da internet. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da catequese da terceira etapa e está assim constituída. Ao comentário, Carla Almeida Colombo. Ao canto litúrgico, crianças e adolescentes da Catedral. Fará as leituras as catequistas Edna Bolognese e Regina Cardeal. As preces, o coroinha Leonardo Bidóia. Proclamará o Evangelho e presidirá essa Eucaristia Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações. Rezaremos hoje também pelos falecidos. Susana Silva de Almeida, 7º dia. Antônio Jurca, 3º mês de falecimento. Isaura Jurca, 8 anos de falecimento. Pedro Alexandrino de Souza, 17 dias. Teresa Escabori Sueck, 14 anos. Geni Murador Bertoni, 21 anos. Lademir Vidor, Valdelino Vidor e Catarina Falcai. Rezaremos hoje também pela recuperação de saúde de Marcelo Félix, Anderson Santos e Nelson Hirata. Vamos iniciar a nossa celebração com o canto número 2, Aleluia, Louvai. Louvai ao Senhor, porque
acolhendo as crianças, vamos ouvir a leitura da ambientação. 11º domingo do tempo comum. A semente cresce sem intervenção humana. Fazemos memória de Jesus, que como pequeno grão, aceitou ser lançado na terra pelo Pai. E na força amorosa do Espírito, rompeu-se e desabrochou vitorioso no mistério de sua Páscoa. Confessamos confiantes e humildes nossa fragilidade e pequenez, e suplicamos que o Senhor multiplique o pouco que somos, segundo a medida de seu amor. Damos graças, unindo-nos a todos que se fizeram sementes do reino, e oferecemos nossa vida a serviço da vida. Caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão sintonizados conosco através da internet. Vamos então iniciar agora aquilo que nós temos de mais sagrado, que mais agrada ao Pai, a maior força que temos, que é o sacrifício que oferecemos a Deus, o sacrifício de Jesus. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sendo um ato santo, nós temos que estar purificados interiormente. Vamos fazer nosso exame de consciência, perguntando a nós mesmos como é que estamos observando os mandamentos do Senhor. Examinemo-nos então. Confiando na misericórdia, na bondade, no perdão do nosso Deus, vamos cantar. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Esta é a missa dos jovens, mas eu não estou ouvindo o canto chegar até aqui. A missa dos velhinhos das 8h30 é maravilhosa. Vamos cantar louvores ao nosso Deus agora, cantando Glória. Glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus.
Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. O cristão deve estar consciente de que o reino de Deus, embora já presente na nossa atual caminhada pela história, só atingirá a sua plena maturação no final dos tempos, quando todos os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem a vida que não acaba. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagens, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. 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 Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor.
da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto ao Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, reunidos aqui na catedral, celebrando a festa, é um banquete, é uma festa grande, é a maior festa, no primeiro dia da semana, que foi também no primeiro dia da semana que Deus começou a criação do universo, não é? Começou no primeiro dia, o universo, e depois, no primeiro dia da semana, ele começa um novo universo em Jesus com a ressurreição. Esse primeiro dia da semana nós chamamos de domingo, porque foi o dia em que o Senhor criou a terra e o Senhor ressuscitou. É o dia dele. Então vamos agora tentar entender
a mensagem contida então nessas 3, 4, 5 leituras, né? Primeira, o Salmo responsorial; segunda, a aclamação ao Evangelho e Evangelho. Eu começo pela segunda, a segunda carta que São Paulo escreve aos cristãos de Corinto, que não está ligado ao tema de hoje. Domingo que vem nós vamos ler mais um trechinho dessa carta, depois no outro domingo mais um pouquinho. Então, cada domingo estamos lendo a carta de São Paulo. Então, nessa segunda, o texto de hoje, São Paulo está nos falando de uma coisa que nós dizemos que acreditamos, mas não temos muita certeza. Tanto assim que fazemos brincadeiras. São Paulo está dizendo: gente, enquanto estamos aqui neste corpo, nós estamos no exílio. A expressão dele é morar junto, preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto. Um pouquinho antes, nós vivemos então na visão não da fé, mas não uma visão clara. Nós estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Preferimos isso, é o que São Paulo está dizendo. Isto é, o mais importante é justamente a vida eterna, porque enquanto estamos aqui, nós estamos longe do Senhor. Mas essa frase de São Paulo, ela está mais forte ainda na palavra de Jesus, quando ele está se preparando os discípulos para a sua morte. Ele diz: se vocês me amassem, vocês ficariam felizes que eu vou morrer, que eu vou para o Pai, que o Pai é maior do que eu. Então, o que São Paulo está justamente dizendo aqui é que nós deveríamos, então, pensar nessa eternidade. Mas, gente, se eu perguntar para vocês, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. E se eu perguntar, quem é que quer ir para o céu hoje? Ninguém vai levantar a mão. Quem não quer morrer hoje. Mas então quer dizer que nós não estamos vivendo bem isto. Não quer dizer que eu vou provocar a minha morte, mas que eu fique desejando ir logo para o céu. Por quê? Porque lá vai acontecer a realização plena e total da minha vida. Agora, então, por isso São Paulo está dizendo, logo em seguida, ele está dizendo: vamos trabalhar, vamos agir de tal modo que nós possamos ganhar essa eternidade. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer não. Não nos esqueçamos de São Paulo. Quando nós formos para lá, independentemente se você quer morrer agora ou não, você vai estar lá. Então, não se esqueça que você vai estar diante do tribunal de Deus, que vai dar o prêmio ou o castigo. Está aí bem claro. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida. Então, a primeira mensagem é: alimentemos em nós justamente esse desejo de vida eterna, trabalhemos para que nossa vida seja realmente produtiva, que venha nos dar o direito depois de chegar diante de Jesus e receber um prêmio eterno. As outras leituras, então, têm uma outra mensagem. A mensagem, resumindo assim, é de confiança na presença de Deus, embora estejamos no sofrimento, na angústia, na tristeza. Parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus nos abandonou, mas não é assim. A primeira leitura era um pouco confusa, né? Então a gente lendo, eu falei assim: nossa, isso aqui vai ser difícil de explicar. Então a gente vai entender a primeira leitura lendo aquilo que acontece no capítulo 17 do profeta Ezequiel. Este texto é uma conclusão de algo que aconteceu antes. O que é que aconteceu? Nós estamos falando do ano 597 antes de Jesus nascer, quando o rei da Babilônia entrou em Jerusalém e pegou um mundo de gente e levou como escravo para a Babilônia. Mas deixou ainda muita gente ali, até deixou um rei dos judeus cuidando lá. Chama-se Sedecias. Então você vai cuidar
do povo, do seu povo. Mas quem manda sou eu. O Sedecias, querendo se libertar do Nabucodonosor, fez uma aliança com o rei do Egito. E aí então vem o Nabucodonosor, 10 anos depois, no 587, e aí arrasa com tudo, acaba com a cidade de Jerusalém. Então o povo está nesse momento no exílio, na escravidão do Egito, então está imaginando, né? Onde está o nosso Deus? Um Deus em quem tanto nós confiávamos, um Deus que prometeu tanta coisa. Cadê o nosso Deus? Dormindo? Existe? Por que deixou acontecer tudo isso? E através então do profeta Ezequiel, ali pelo ano 570, 560, ele começa a anunciar. E aqui vem o texto de hoje. Vocês estão, está falando aqui do cedro, né? Essa árvore preciosíssima, que hoje quase não existe, que leva 80 anos para se formar. Sua madeira é extraordinária. Então Deus está dizendo, eu vou plantar um cedro no meu monte, lá em Israel, na terra de Judá. E quem vai plantar sou eu. Os outros que pensam que são alguma árvore, eu vou cortar e acabar com eles. Então se referia justamente a Nabucodonosor como sendo aquele que era grande, e Deus está dizendo, sou eu que mando, eu é que comando. Então a frase que está aqui no finalzinho da primeira leitura, vem explicar isso tudo. Está aí. E todas as árvores do campo, todas as árvores, sejam grandes ou pequenas, saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta, portanto eu vou acabar com Nabucodonosor, que vai acontecer no ano 530, e elevo a árvore baixa, aí vem o povo de novo para a sua terra. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Sou eu que comando. A frase final, guardem bem isso. Não esqueçam. Eu, o Senhor, digo e faço. E é justamente a promessa que ele está fazendo, depois dessa nova história da humanidade, o reino de Deus acontecendo justamente em Jerusalém, com esta árvore que se chama Jesus Cristo, esse cedro que vai comandar. Então, sob esta árvore vão vir todas as aves da terra. Está ali. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. Mas quem faz? Sou eu. Não fiquem imaginando porque vocês são reis, imperadores, donos disso, donos daquilo. Nada depende de vocês. Depende única e exclusivamente de mim. Sou eu o Senhor. Eu sou o único. Não existe outro. No Evangelho, nós vamos à complementação disso aqui. Melhor, a mensagem vem do Evangelho. Jesus está falando então do reino de Deus. O reino de Deus começou do nada. Aliás, foi um fracasso total. Vocês pensem um pouquinho, imaginem. Jesus anunciando durante 3 anos a palavra de Deus, o reino de Deus, fazendo milagres, fazendo sinais, né? Através da expulsão de demônios, curando paralíticos, cegos e coxos, etc., multiplicando pão, fazendo pesca milagrosa, fazendo todo tipo de sinal. Parecia que estava no auge, de repente morre. Hoje para nós está tudo explicado, mas imaginem antes que Jesus ressuscitasse, o que acontecia? A tristeza total, a desilusão total, os apóstolos fechados nas casas com medo dos judeus, e de repente tudo começa a crescer. Então aquilo que depende de Deus, então é como a semente que é semeada. Uma semente é semeada, a hora que ela está apodrecendo, a gente diz, nossa, acabou. Não, é agora que ela vai produzir os frutos. É agora. E é justamente isso. Não depende do homem o desenvolvimento da semente.
Tudo foi feito por Deus, foi Ele que preparou a semente. Não há um homem capaz, por mais cientista que seja, por mais material que tenha para fazer, instrumentos, ele não é capaz de fazer uma semente que possa semear e germinar. Só Deus. Como faz? Não sabemos, não temos conhecimento, mas Ele está presente até numa semente que não vale nada aos nossos olhos. Assim é a palavra de Deus, assim é o reino de Deus, é a semente semeada. Quem deve semear? Nós vamos reforçar então aquilo que São Paulo diz, nós temos que trabalhar. Então somos nós que semeamos, é a palavra que nós transmitimos. Transmitimos muitas vezes para os nossos filhos. E esses filhos chegam um momento que parece que se afastaram, debandaram, não nos atendem, não nos ouvem, não nos querem acompanhar e obedecer. Onde está Deus? Eu que rezei tanto, eu que pedi tanto, cadê o meu Deus? A semente está ali. Está semeada? Deixa que Deus vai ver. Deus comanda. Eu, o Senhor, digo e faço. Depende de mim se a árvore cresce ou não. Se ela é baixa, levanta. Se é alta, ela abaixa. Então aqui também, nós vemos essa presença de Deus em tudo na nossa vida. Nós não temos consciência, como o semeador que semeia a semente e vai dormir. A semente é que continua, porque tem alguém que está cuidando. É o que está dizendo Jesus. E uma sementinha de nada, como o grão de mostarda, a quem nós não damos valor, mas cresce, porque depende de Deus. Então é Ele que durante a vida toda, Ele que está alimentando com a sua graça, com os seus sacramentos, é Ele que está presente, é Ele que cuida de cada um de nós. Então, esta mensagem agora, quando tivermos no momento de desespero, como os judeus na escravidão, ou como os primeiros cristãos, os apóstolos vendo Jesus morto e crucificado, ou então vendo a situação difícil em que nos encontramos, não nos esqueçamos, não depende de nós. Temos que fazer a nossa parte, isso sim, e isso tem que ser feito. Temos que semear essa semente, a semente que nos foi trazida por Jesus do Pai. Ele é a palavra do Pai. Essa semente, então, eu tenho que semear. Vocês cuidem de semear essa semente no coração dos filhos de vocês, entre os amigos com quem vocês convivem, alimentem. O resto, deixem por conta do Senhor. Eu, o Senhor, digo e faço. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bem, agora é o momento de a gente pedir a força de Deus para que o reino de Deus aconteça através da pequena participação de nossa parte, mas que Deus então não nos deixe sozinhos. Peçamos. Pela Igreja, para que através do Santo Padre, o Papa, dos bispos, dos sacerdotes e leigos, ele semeie a palavra de Deus em todo o mundo, para que produza frutos da vida eterna. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus preparou a semente, que é a sua palavra. Ele nos chamou para semear essa palavra. Se nós recusarmos, Ele chamará outros. Para que jamais sejamos preguiçosos em trabalhar pelo reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. São Paulo nos diz que enquanto vivemos nesse mundo, estamos no exílio, longe da pátria definitiva.
para que passemos por esse mundo, olhando sempre as maravilhas preparadas para nós na eternidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Um dia estaremos todos diante do tribunal de Cristo, prestando contas de nossas atividades aqui na terra. Para que isso nos impulsione a trabalhar sem preguiça na semeadura da palavra de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O nosso canto das oferendas, número 15 do folheto. Para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre, em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando a uma só voz.
verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa igreja, que se encontra nesse território da Diocese de Apucarana. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antônio e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso reino, neste mundo, dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, especialmente Antônio Jurca, 3º mês de falecimento, Susana Silva de Almeida, 7º dia, Pedro Alexandrino de Souza, 17 dias, aniversário de morte de Isaura Jurca, Geni Murador Bertoni, Teresa Escabori, e os demais lembrados no início da celebração, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Nossa oração com o canto número 20. Durante a ceia, o discípulo do amor recostou sua cabeça sobre o peito do Senhor, e cada impulso do sagrado coração era um novo testemunho de acolhida e de perdão. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. Durante a ceia, seu apelo nos deixou de amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Cada palavra do sagrado coração era um novo ensinamento de fraterna comunhão. E hoje aqui nessa santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. Durante a ceia, antes de enfrentar a cruz, quis ficar com seus amigos para ser a sua luz. Como alimento, o sagrado coração entre nós ficou presente neste vinho e neste pão. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta santa comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se, alguns avisos rapidinhos. Nós mandamos sempre, por ocasião do aniversário de nascimento ou de casamento, o nosso cartão, agradecendo o dízimo de vocês. Mas alguns têm voltado porque mudaram de endereço e não foi atualizado o endereço. E também, mudando o endereço, mudaram o número de telefone. Então, se por acaso vocês não estão recebendo os cartões, então, nas casas, verifiquem se o endereço está atualizado, por favor. No próximo domingo, nós vamos ter um encontro aqui na Catedral, próximo sábado, dia 20, às 19 horas, aqui no Centro Comunitário, um encontro para casais
interessados a participar do Encontro Matrimonial Mundial. Esse Encontro Matrimonial Mundial é um movimento que está surgindo agora justamente para ajudar os casais a viverem mais profundamente a própria vocação familiar, como pais, como esposos. Então, para isso nós convidamos todos, sejam os que já fizeram o cursilho, que fizeram o ECC, que participam da pastoral familiar, quem quiser participar. Então, no próximo sábado, vai haver então essa explicação. Então, está a nível, está tocando toda a Diocese de Apucarana. O nosso aqui vai ser no dia 26, 27 e 28 de junho. Vai ser, portanto, daqui a 15 dias. Vai haver também em Arapongas. Depois, os avisos, os senhores têm aí no comunicando, não tem nada assim de particular, somente recordando então aquilo que estamos fazendo na paróquia da Catedral. Mas chamo atenção para o 51º Cursilho Feminino Jovem, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de junho, vai ser lá no Cefas. Os senhores têm filhos nessa idade, filhas melhor, então é o momento, né, para incentivar, para que venham, para conhecer. É uma maneira de semear a semente. Depois nós deixamos por conta de Deus. Mas se nós não semearmos, então fica aí, a semente não pode produzir frutos. Então terminamos. Quantas crianças? Quantas crianças? 46? Tá bom o número. Então, ainda ficaram alguns aí, tem algumas crianças de colo aqui? Não tem, hoje não tem. Tem aqui sim. Vamos encerrar então com a bênção final? Eu peço então, antes da bênção, ontem um pai reclamou porque a criança saiu correndo daqui, mas não somos nós que controlamos isso. Quem controla então? Veja como é que nós fazemos para segurar 47 crianças. Se vocês não conseguem segurar um filho de vocês, imagine nós aqui, né? Então fiquem aqui próximos para que não haja então problema. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Um bom domingo a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da internet e desejamos a todos um bom início de semana. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, cantai louvores ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, entoai na casa do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor.